entrar em comunhão com o nosso anjo guardião, com a espiritualidade amiga, a espiritualidade desta casa, que preside esses estudos, agradecendo por mais esta oportunidade de trabalho, pedindo ao Mestre Jesus que acalente os nossos propósitos de ideais de fraternidade, de amor, de caridade e justiça. E em tuas mãos colocamos os nossos propósitos de esperança na construção de um mundo mais harmônico. Que a tua paz, Mestre, nos envolva a todos com bênção de saúde e harmonia física, espiritual e mental para todo este planeta. Abençoa os nossos estudos e o nosso trabalho em te servir hoje, agora e sempre. Que assim seja. E aí, rapidamente, eu passo a palavra a Rafael, né, para que ele inicie a palestra da noite de hoje, os estudos. Olá, olá, boa noite a todos. Né? Vamos me organizar aqui melhor. Vamos começar, como já disse Fátima, né? Eu estou organizando aqui um pouco. Nós vamos falar hoje, conversar hoje sobre o... Está ainda no capítulo 10, né? Para quem estiver acompanhando aí o seu livro, né? A parte do estudo, relativa à lei de liberdade. Né? E o subitem é o livre-arbítrio. A gente vai começar com o livre-arbítrio, que ele vai, são 8 perguntas, ele vai do 843 até 850. E nós vamos ver hoje, na noite de hoje, né, já que é o início, a parte 843 e 844. Então vamos começar com a leitura da 843. A pergunta que Kardec fez aos irmãos foi: o homem tem sempre o livre-arbítrio? Repetindo, o homem tem sempre o livre-arbítrio? É a resposta que ele colocou, né, entre várias que ele obteve, a resposta que ele nos trouxe foi o seguinte: uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Mas, primeiramente, vamos definir o que seria livre-arbítrio, né? Porque nessa leitura, muitos conceitos são trazidos, são colocados, a gente precisa definir cada um deles. Bom, primeiro, fica claro já no próprio capítulo, né, que o livre-arbítrio é uma lei natural. Ou seja, independentemente do meu conhecimento, da minha concordância, ou até do meu entendimento sobre ela, né, as leis naturais, eu sempre digo isso, né? O livre-arbítrio, ela é, por si só, é uma lei natural. Né, semelhante à energia, à gravitação, à lei da física, à lei da química, eu sempre falo muito isso. São leis naturais. Nos cabe entender, né, ver as suas aplicações e conviver com elas. Né? Então, vamos primeiro à definição do que seria o conceito de livre-arbítrio. Então, eu vou pegar minha filhinha aqui, né? Tem algumas filhinhas. Vamos pegar, inicial, uma definição que está no dicionário. Livre-arbítrio: possibilidade de decidir, escolher, em função de sua própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Né? Ou seja, você tem aí a ampla, vamos dizer assim, e total liberdade, por isso que ele está até no capítulo de liberdade,
de decidir e escolher, né? Já em Obras Póstumas, no capítulo 3, Criação, no item 16, ele dá a seguinte definição de livre-arbítrio: é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho, para seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então, de certa forma, eles dizem a mesma coisa. Quer dizer, você tem aí a liberdade, certo, de tomar escolhas, decisões. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, basicamente nós vamos entrar num ciclo, vamos dizer assim, e que é essa liberdade, essa opção de agir, de escolher. Mas para isso, para você tomar essa liberdade, né, essa decisão, vamos dizer assim, a liberdade não, perdão, mas essa decisão, você vai sempre lidar com valores, com alguns itens, que é a ética, a moral, a vontade, que junto com a liberdade tem também o determinismo. Então, para você tomar uma atitude, para você exercer uma escolha, você sempre vai partir. Primeiro, você tem que ter a liberdade de poder fazer isso. E isso é uma lei natural, já está garantida. Mas você precisa ter uma moral, uma ética. E aí, você tendo a liberdade, moral, ética, você aplica a sua vontade e tem a sua ação. Mas aí, Rafael, você trouxe mais duas definições agora. Você está falando agora de moral e ética. Está complicando. Você começou com a definição de livre-arbítrio, já está falando de moral e ética. Não tem problema. Vamos falar o que seria a definição de moral, tá certo? Então, quando a gente pega a definição de moral, seria o seguinte: conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo e errado, proibido e permitido, dentro de uma determinada sociedade. Assim, a moral tem a ver com os valores que regem a ação humana quando inserida em convivência social. Então, quer dizer, moral, a minha definição de moral aqui, são valores que nós temos. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso não é bom, isso é justo. E, a priori, pela definição, ele está dizendo que isso é relativo a uma determinada sociedade. E é verdade. Se nós olharmos as sociedades humanas, há ainda povos que têm uma cultura e um hábito de certo e errado diferente da nossa, certo? Mas, quando aqui nós estamos falando de moral, do ponto de vista espírita, não é essa moral da sociedade que está sendo definida aqui. Nós temos na nossa sociedade, quer dizer, nós, entre as pessoas, um código de ética, um código moral que nos cita esses valores, certo, errado, justo e injusto. Mas qual seria, quer dizer, se tivesse agora no plenário, lá na nossa sede, né, eu faria uma pergunta: qual é nosso código moral? Ou seja, qual é o código moral que a doutrina espírita nos traz e que nós estamos aqui estudando, e mais daqui a pouco o Vinícius vai também falar sobre isso. Qual é o código moral que nós procuramos seguir? É o Evangelho. O Evangelho, quando você passa a estudar o Evangelho, a conviver com ele, né, a ler, a tentar implementar ele no nosso dia a dia, ele, fora todas as questões da importância de Jesus, etc e tal, mas olhando puramente como um código de ética, ele tem ali bem definido essa moral, né, os valores de perdão, de indulgência, né, de compreensão das limitações do próximo, de respeito ao próximo. Então, esse seria, em tese, o código moral de toda a humanidade, que muitas vezes, ainda por nossas imperfeições morais, não é o código moral que nós temos praticado no seu dia a dia. Então, a questão é o seguinte: a nossa função como espírito, né, em desenvolvimento e aprendizado, pegar o nosso código moral de certo e errado do dia a dia, né, nosso orgulho,
orgulho, nossa vontade de reagir à violência, etc. e tal, e tentar aproximar isso cada vez mais, e isso é o nosso processo evolutivo, para que o nosso código, o código de Rafael, o código de quem está nos assistindo, seja exatamente o código, o moral proposto pelo Evangelho. Né? Então, tudo bem que as sociedades que estão se desenvolvendo tenham códigos morais atrasados, mas o Evangelho é uma lei natural. O código moral do Evangelho é uma lei natural. Mesmo que eu não concorde que eu tenha que perdoar o meu inimigo, mesmo que eu não concorde, né, isso é hipotético, tá certo, pessoal? Mesmo que eu não concorde que eu precise ser indulgente, isso é irrelevante. Minha concordância ou não importa. O código moral do Evangelho é claro e objetivo, certo? E a definição de ética, na verdade, é a aplicação desse código. Então, se eu passo a vivenciar esse código, eu estou agindo de forma com a ética desse código moral. Espero que tenha confundido muito, né? Então, quando eu falei, nós temos então agora um código moral que seria o nosso Evangelho. Nós temos que pegar a nossa ética, que é a aplicação desse código, e submetendo a vontade com a liberdade. Nós temos aí todo o conjunto para vivenciar o nosso livre-arbítrio. Ok? Então, sim, todas as vezes que nós fazemos uma escolha, mesmo que não seja uma escolha feliz, nós pegamos tudo isso que eu falei e nós passamos a exercer uma ação. Se essa ação não for de acordo com a moral do nosso Evangelho, aí é aquela questão de que é o normal, né? A gente está ainda em processo de desenvolvimento intelectual e moral, mas implica que depois eu vou precisar reconstruir aquilo que foi feito. Né? Se eu pratiquei um mal com alguém, eu preciso não pagar por aquilo, não vamos tirar essa questão de pagar, mas reconstruir aquilo e consertar, transformar um mal que foi feito num bem. Mas isso aí já é outro assunto. Certo? A gente está falando agora de livre-arbítrio. Então, sim, o homem, como ele disse, né, tem a liberdade de pensar e de agir. Então, ele pensa, soma tudo isso que eu falei de moral, de ética, e ele toma uma atitude, uma ação, certo? Uma escolha. E aí é que entra, e é impossível se falar de livre-arbítrio sem associar a liberdade de ação, de escolha, a responsabilidade sobre aquilo que é feito, aquilo que nós fazemos. Não há como você dissociar uma coisa da outra, certo? E isso, principalmente, é o que nos difere de nossos irmãos menores. Antes de começar a reunião aqui, nós estamos falando dos nossos gatos, né? Fátima, Cláudia, eu também tenho. Então, assim, os nossos irmãos menores, né, eles não são possuidores de livre-arbítrio, certo? Eles têm, basicamente, eles agem por instinto e é um ato repetitivo. Né? Todo gato vai fazer a mesma coisa, todo cachorro vai fazer a mesma coisa, certo? Então, isso é uma característica. Então, dessa forma, eles não são responsáveis pelos atos que cometem. Por mais estranhos, né, que possam ser, de agressão entre eles, morte, etc. Tal, mas por não possuírem livre-arbítrio, eles não são responsáveis. Eles não fazem, quando tem a sua atitude de violência, essa lógica de moral, ética, vontade e liberdade. Puramente, por instinto. Certo? Alguns companheiros aqui do meu lado. Tranquilo? Vamos em frente. Porque aí, quando ele diz aqui, continuando na resposta ainda, sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Né? Ele apenas faria algumas coisas sem ter nenhum poder de decisão sobre aquilo que ele está se desenvolvendo. Okay? Pergunta 844. O homem desfruta do seu livre-arbítrio desde o nascimento? Essa é a primeira pergunta. Né? O homem desfruta de seu livre-arbítrio desde o nascimento? Resposta. A liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazer. Tá. Vamos voltar
voltar e nos lembrarmos da necessidade e da importância da infância, tá certo? E aí nós vamos ver que essa questão do livre-arbítrio, ela não vai aparecer basicamente na infância, mas com o passar do tempo ela começa a se tornar mais presente. Vamos lá. Quando chega um irmão, volta à condição de encarnado, ou seja, quando uma família se forma, né, um homem, uma mulher se encontra e dá à luz a uma criança, nós já sabemos, né, de estudos passados, de leituras passadas, que novo é o corpo. Aquele espírito que lá está, ele pode ser muito antigo. Então, obviamente que ele trouxe já da sua bagagem erros, acertos, uso certo e errado do livre-arbítrio, segundo o Evangelho, né? Então, ele tem uma bagagem que ele já traz consigo na infância. Sendo que nesse período da infância, ele ainda não está com essa liberdade de ação sobre. Ele não tem essa liberdade de exercer o seu livre-arbítrio. E qual é a importância da infância para nós, né, quando a gente reencarna? Qual é a importância da infância? São várias, mas eu gosto de citar uma que é muito interessante. Eu vou aumentar aqui para minha filha. Primeiro, é um período necessário da adaptação do espírito ao corpo, evidentemente, né? E aí é o que eu acho mais importante. Período mais propício para a efetividade do processo de educação do espírito. Observe. Na infância, e aí você começa a ver a importância do entendimento dos pais também com relação a esse período. Nesse período da infância, aquele espírito está mais aberto. Lembre-se que ele traz toda a sua bagagem de bondades, de maldades, de virtudes. Está lá guardado aquela bagagem. Mas na infância é como se abrisse uma janela, na qual os pais têm uma grande oportunidade de educar aquele espírito. Ele vai começar a ver alguns traços, ou eles já trazem a sua moral, né, e vão passar isso para os filhos. E aí eu queria fazer uma ressalva sobre essa questão de educar e instruir, né? Instruir é quando você ensina uma pessoa alguma atividade ou a ler, a matemática, né, a história ou uma profissão. Isso é instrução. A educação é algo muito mais profundo. Ela nos traz a, a transmissão de valores morais, certo? É algo muito mais profundo. E isso é a grande tarefa dos pais nessa infância, é passar para os seus filhos, né, para aquele espírito que foi colocado ali numa condição momentânea, para que eles cuide dele, né, passar todos esses valores morais. Mas então, por isso que se torna muito importante também, já puxando um gancho no assunto que talvez não seja diretamente o que nós estamos tratando hoje, mas que estão relacionados e não pode deixar de estar, a importância de termos um lar baseado nos valores morais de Jesus, né? E os pais entendam, né, e tenham essa consciência. Eu sei que não é muito simples, muitas vezes, né, que eles precisam ser evangelizados para poder cuidar dos seus filhos, educar seus filhos na fase da infância, que é super importante, né? Porque nesse momento é que ele vai estar mais aberto a tudo isso, né? E aí você entende que nesse momento os pais podem atuar, mas quando o espírito reencarna na condição de criança, né, ele basicamente não tem ali a amplitude do seu livre-arbítrio. Continuando aqui na resposta, eu li no início da resposta. Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Uma criança não tem ainda essa liberdade toda de fazer as coisas. Elas estão nos seus primeiros anos completamente dependentes dos pais, né? Sobretudo nos 2 primeiros anos, né? Pelo menos estão completamente dependentes, né? Nos primeiros tempos de vida, a liberdade é quase nula, né? Tá vendo aqui? Ela vai evoluindo e seus objetivos mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. O que ele quer dizer com isso? À medida que aquela criança vai envelhecendo, 2, 3,
4, 5 anos, eles, né, apesar de estar na infância, eles começam mais a expor toda aquela bagagem que eu falei inicialmente. Eles começam a passar e mostrar mais as suas questões morais, de bondade ou não. Isso. E aí, à medida que ele vai tomando mais, vamos dizer, não sei se a palavra certa seria consciência, mas à medida que ele vai se adaptando mais, ou se colocando, que a infância é um período de adaptação para o espírito, né? Ele vai se encaixando na sua nova casa, vamos usar esse termo, gradativamente ele vai começando a ter mais livre-arbítrio. Então, isso é gradativo. E aí, como ele diz aqui, ela vai evoluindo e seus objetivos mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. Então, deixar claro, apesar de eu não ter terminado ainda a leitura completa do tema em questão, que ao nascer, não, ela não tem muito livre-arbítrio. Né? Ela se assemelha, entre aspas, aos nossos irmãos, os animais, nossos irmãos menores. Né? Eles agem ali por instinto, acordar, chorar, se alimentar e desalimentar-se, né? Trocar de fraldas. No início é isso, é esse ciclo. Então ali não goza de livre-arbítrio. Mas à medida que ela vai envelhecendo, ela vai começando a aplicar mais o seu livre-arbítrio. Certo? Então, continuando aqui na resposta, a criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, né? Cada idade tem a sua necessidade, aplica o seu livre-arbítrio às escolhas que lhe são necessárias. Então, respondendo a pergunta, não amplamente, mas ela, à medida que vai envelhecendo, e aí quando se torna um adolescente, enfim, até que ele chega a um ponto em que ele está usando o seu livre-arbítrio. Certo? Então, qual é a grande informação que se passa aqui nessas duas questões? Né? E sobretudo na primeira pergunta, é que aí já entra no assunto do desenvolvimento espiritual. Né? Veja, o que define a aplicação do livre? O livre-arbítrio é a capacidade de fazer, de agir e escolher. Certo? Agora, quem vai direcionar nossas escolhas, basicamente está relacionado à nossa moral, quer dizer, aos nossos valores que nós temos dentro de nós e cultivamos isso. Somando da moral, a aplicação da moral, que é a ética, nossa vontade, com a liberdade nós temos o nosso livre-arbítrio. Ok? Então, essa era a informação que eu queria passar a todos nós na noite de hoje. Certo? Passo a palavra a Fátima para que dê continuidade nessa live. Obrigada, Rafael, pelos esclarecimentos que você trouxe. Né? Vamos trabalhar para a gente usar esse livre-arbítrio com mais consciência. Né? E na próxima semana a gente continua com ele. E eu passo a palavra a Vinícius para que ele dê início à parte mais gostosa desse estudo, né? Que é exatamente esse lado moral, o Evangelho, que nos instrui a usar com consciência o livre-arbítrio. Obrigado, Fátima. Boa noite a todos. Aqui a gente sempre divide desde o início, né, para quem está chegando mais recente, desde o início das palestras da terça-feira a gente sempre dividiu, né, entre a primeira parte e a segunda parte do Livro dos Espíritos do Evangelho pela necessidade que existe de fazer o equilíbrio entre o desenvolvimento da razão, né, do Livro dos Espíritos, e do sentimento, que é do Evangelho, em partes iguais, né, que são as duas asas de Emmanuel. O nosso tema de hoje, então, essa parte inicial do Rafael, ela é extremamente necessária, por conta desse sempre estar estudando o Livro dos Espíritos e nunca se afastar dele, para que a gente consiga ter as bases sólidas, né, mas sem perder de vista o desenvolvimento também dos sentimentos. Bom, então o tema de hoje, preces pagas. Mas para tratar de preces pagas, talvez não na interpretação mais simplória, assim, mais rasa,
mas dando uma interpretação assim, além do espírito da letra um pouquinho, já que preces pagas é uma prática que podia ser muito em voga na época de Kardec, mas hoje em dia, entre nós 7 trabalhadores, 8 trabalhadores já conhecedores do espiritismo, que tem tantos anos que se somasse aqui dava a idade dos dinossauros de anos de espiritismo, as preces pagas talvez fosse... ninguém ia fazer isso. Porém, eu acho que a gente ainda consegue extrair algum conteúdo, o que Haroldo gosta de chamar de conteúdo espiritual da letra dessa passagem, que é bastante interessante quando a gente olha aqui os detalhes. Então, mas para estabelecer alguns princípios básicos, antes de entrar propriamente no texto de Kardec, o texto é extremamente pequeno, é uma passagem de Jesus, um parágrafo, 3 parágrafos, ou um parágrafo da citação do Evangelho e mais 3 parágrafos de comentários que a gente vai resumir oportunamente. Mas deixa eu dar 2 princípios básicos antes de a gente entrar. Primeiro, é contado por Irmão X. Irmão X tem um pequenininho, um belo livro, só de contos, né, como era muito comum, né, enquanto vivo, Humberto de Campos, em que ele conta a história que ele escutou no mundo espiritual, como repórter do além, de Simão Abileno. Então ele diz assim, que numa reunião de espíritos, eles pediram ao velho Simão Abileno que falasse sobre a resposta de Deus às nossas preces. E ele, esse Simão, era mestre na arte de contar histórias. Repetiu uma antiga lenda, que eu já contei para alguns aqui, mas que peço a paciência da repetição e da interpretação diversa na noite de hoje. Repetiu uma antiga lenda que faz parte dos contos populares de muitos países, que dizia assim, que num bosque da Ásia Menor, 3 árvores, ainda muito jovens, pediram a Deus que lhes desse destinos importantes e diferentes, como todo jovem, né, que queria ser importante e diferente. A primeira, ela queria que sua madeira fosse empregada no trono mais alto, do mais alto soberano da terra, o Rei dos Reis. Depois de ouvi-la, a segunda árvore, olhando assim de lado para ela, então pediu para ser usada na construção do carro que transportaria os tesouros desse poderoso rei. E a terceira desejou ser transformada numa torre, nos domínios desse mesmo rei, para mostrar o caminho do céu. E quando terminaram de dizer as suas preces, Deus enviou à mata um mensageiro seu, para que elas soubessem que seus pedidos seriam atendidos oportunamente. E muito tempo se passou. Elas cresceram e dentro da mata entrou certos lenhadores que derrubaram as 3 árvores, deixando muito tristes as árvores todos vizinhos. Elas foram arrastadas rudemente para fora do bosque, perderam galhos, folhas e raízes, mas não perderam a fé nas promessas do Criador e deixaram-se conduzir com paciência e com humildade. Mas elas jamais poderiam imaginar o que veio a acontecer depois de muitas e muitas viagens. A primeira caiu nas mãos de um criador de animais que transformou ela num coxo para os seus carneiros. A segunda foi comprada por um construtor de barcos e a terceira foi colhida a uma cela de uma prisão para ser aproveitada futuramente. Então, a primeira caiu, se transformou num coxo de carneiros. A segunda foi comprada por um construtor de barcos e a terceira foi para a prisão. Que beleza. As árvores que ficaram no bosque estavam decepcionadas por como as preces poderiam ter sido atendidas dessa forma. Mas as 3 continuaram acreditando nas palavras do mensageiro celeste. Muitos e muitos anos se passaram ainda. E depois souberam as árvores que ficaram no bosque que as 3 árvores tinham sido atendidas nos seus desejos. A primeira foi forrada com panos e serviu de berço para Jesus. A segunda formou a barca dos pescadores, das quais Jesus pregava
sobre as águas os seus belos ensinamentos. Era o carro, né? A primeira, né, era o berço, a segunda era o carro, e a terceira seria a torre. Então, a terceira foi transformada apressadamente numa cruz e seguiu junto com o mestre para o Gólgota. Ali, erguida no alto do monte, ela guardou valentemente o corpo de Jesus e recebeu, seu coração cheio de amor pela humanidade. E assim indicava, apontando para o alto, o verdadeiro caminho do reino de Deus. Esse é o primeiro princípio básico que eu queria trazer hoje. Será que as três árvores mas a mata que ficou para trás, se fosse nós assim, a gente conseguiria entender, né, as preces daquelas três, né, árvores, diante aparentemente do sofrimento, da dor, da rudeza com que era tratado. Só que agora muda o foco. Então, se fosse as três árvores, elas mesmas conseguiriam compreender a necessidade eu não digo sofrimento, porque dor e sofrimento são coisas distintas, mas vamos colocar a palavra experiência, das experiências mais rudes, dos testemunhos mais difíceis, especialmente numa época de dificuldades, né, por quais assim, é impossível alguém com certa idade, digamos assim, passar pela Terra sem algum tipo de dificuldade, sem algum tipo de... eu estou tentando evitar a palavra sofrimento. Por quê? Porque a experiência, né, dos espíritos mais puros, ele se transforma em resiliência, e a resiliência, dor e sofrimento são coisas diferentes, né? Essa é a tentativa aí. Mas assim, essas experiências mais rudes, dificilmente alguém passa, e dificilmente alguém que está fora compreende, né, a essência, o por dentro. É o que Jesus dizia, assim, que pregava para os sofredores, né? É como Maria de Magdala dizia que uma vez dentro do vale dos leprosos, dos ancenianos, quando ela contraiu a doença, ela conseguiu entender nós, né, os ancenianos, em vez de ser vós, né, os leprosos, né, nós, os leprosos, né, que deu o seu testemunho por aqueles irmãos. A própria forma de chamar irmãos já dá essa ideia de envolvimento, assim, de você ir além do simples, da simples superficial. Bom, então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é trazido por Emmanuel. Atos. Atos dos Apóstolos. Tem uns livros de Haroldo agora que estão saindo que eles comentam, né, os evangelhos na ordem. E um deles é o que comenta Atos, de ponta a ponta, né? Então eles pegaram todos os livros possíveis, não só Boa Nova, Fonte Viva, etc., mas pegaram todos. Tem mais de 60, 50, cento e tantos livros, dos quais Chico psicografou algum trecho comentando uma passagem. E o primeiro de Atos, que é o Atos 1:8, Emmanuel vai fazer um comentário chamado Como Testemunhar. Realmente, e aí vocês vamos dizer, como testemunhar, imaginem esse segundo princípio básico, é aquele testemunho das três árvores, né? Então, como testemunhar? Emmanuel vai dizer assim, realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas ele não vai libertar a Terra sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. Então, testemunha é a palavra-chave aqui. O que é testemunha do Cristo? É impraticável aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo,
Para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime da elevação, não basta título externo com vistas às escolas religiosas. Explicando melhor, não basta que eu venha aqui falar e simplesmente falar. Então, não é pelas palavras, né, que a gente vai desempenhar o papel de educador nas legiões de cooperadores do Cristo, não somente com palavras. Então, precisa de quê? Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Dever, hoje em dia, é uma coisa que está muito complicada, né? Hoje se fala muito, não, qualidade de vida, então eu não quero mais dever, deixa para outra pessoa, então toma para você. E muitas vezes termina que, quando a gente fala assim, em testemunhos, experiências difíceis, muitas vezes é o sobrecarregar-se, né, dos trabalhos que ninguém mais... não é que ninguém mais quer fazer, mas acha que, não, se você pode fazer, por que eu vou fazer? Não, toma para você. E termina que, quando um deixa de fazer, termina sobrecarregando a outra, e que termina tendo que fazer por dever, né, pelos demais. Então, muitas vezes, os nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos, são simplesmente os deveres de trabalho, deveres dos filhos, os deveres para com, né, o casal, os deveres domésticos e os deveres para com, né, os que assim a rodeiam. A gente vê passar fome, então é simplesmente um dever, né? Kardec já dizia que, né, quando a moral do Cristo se instalar na Terra, não vai existir mais famintos, porque é simples dever, não é obrigação e nem é paga, né, a caridade. Assim, não é para fazer para receber, né? Mas é simples dever. Então, até agora conhecemos a saciedade na terra, poder de dominar, governar, recusar, ferir, muito de fácil acesso no campo da vida, mas raras são as criaturas que fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer ensinando, repetindo, obedecer ensinando, amar construindo para o bem, esperar trabalhando e ajudar desinteressadamente. Essa passagem eu acho que é a melhor passagem de hoje. Raras criaturas fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer ensinando, amar construindo para o bem, esperar trabalhando e ajudar desinteressadamente. Ele está falando aqui de esperar trabalhando. Quando se comenta fé, em todo o Evangelho, em todos os comentários de Emmanuel, a gente vai sempre encontrar fé e trabalho associadas dentro da mesma, porque não pode ter, são duas caras da mesma moeda, ela não tem dissociação, a gente tem que esperar fazendo, esperar trabalhando, ter fé, né, no trabalho, uma fé ativa, em outras palavras, e não passiva. Sem recepção de semelhantes concursos que nos identificam com o trabalho do divino e sem a possibilidade de refletir para o próximo em espírito e verdade, pelo nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos ser excelentes professores, excelentes palestrantes, brilhantes literatos, notáveis simpatizantes da doutrina, mas testemunha não. Então, testemunha ele implica, né, no ensinar pelos atos, né, pelas ações e não só pelas palavras. Segundo princípio básico. Dito isso, deixa eu aqui mostrar para vocês o nosso texto de hoje. Então, a passagem do Evangelho no qual Kardec ele vai comentar é essa passagem que diz assim: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas
que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão a condenação mais rigorosa. E aí vai São Lucas, Marcos e Mateus. Essa a passagem. Dessa passagem, né, o que Jesus está falando, né, havia pessoas, os escribas, que eles se exibiam em longas túnicas, eles adoravam ser saudados no seu... queria ser aquele cara famoso, assim, que adorava ser saudado nas praças públicas, ocupava os primeiros assentos na vaidade, os primeiros lugares nos festins, e recebiam, esse devorar as casas das viúvas, eles recebiam pagamento para fazer preces extensas para as viúvas. E aí eu pintei aqui, eu marquei 3 palavras dessa mensagem. Essas 3 palavras, por que estão marcadas? Primeiro é essa extensas preces. Por que extensas preces? O primeiro parágrafo do comentário de Kardec, ele vai comentar, ou ele vai destrinchar, ele vai aprofundar essa palavra aí. Entenda-se aí que qualquer comentário feito aqui não é a absoluta verdade. Assim, não esgota o assunto, evidentemente, é só um comentário, tá? É um comentário de tal forma que pudesse ter outras visões e outros comentários, você poderia extrair outras formas de interpretar a mesma forma. Então, o primeiro parágrafo, que eu não vou ler todo, mas o que ele está falando aqui? Que a prece, ela deve ser, né, um arrobo do coração. Como é que você vai pagar? Ou como é que você vai dar valor a uma prece extensa? Lembra que a primeira palavra era prece extensa. Então, como é que você cria uma fórmula e que, digamos assim, a minha prece tem 10 minutos, então uma prece de 10 minutos vai ser melhor, vai valer 2 vezes mais do que uma prece de 5 minutos. Então é proporcional a R$10 cada 10 minutos. Quando ela tiver 20 minutos, ela vai... Como é que a gente vai transformar uma prece, que é um ato de caridade, e vai quantificar, né, o tamanho dela, a soma que ela custe? Então tem alguma coisa errada aí. E Kardec, de fato, ele usa a lógica de Kardec é uma lógica assim construída sobre a pedra. Então ele se utiliza do espiritismo de uma forma assim que arrasa, né? Arrasa de uma vez só. E aí Kardec vai comentar isso aqui. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se essas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? Prevaricação. Esse é o primeiro comentário. O primeiro comentário gira em torno de cobrar por extensas preces. Mas eu acho que aí é bastante lógico, né, que o tamanho da prece, né, a essência da prece, ela não é necessariamente medida, né, em tamanho delas, mas no sentimento que elas têm. Daí eu lembro, a respeito da eficácia da prece, né, uma passagem do livro Mensageiros, em que Ismália ela chega, né, junto com André Luiz, junto com os mentores, junto com Aniceto, e eles vão para uma câmara onde tem as pessoas que dormem. E Ismália faz ela desce de planos superiores, né, para fazer, né, em visita ali, e faz algo que eles sempre faziam costumeiramente, que era orar pelos que dormem. É uma prece intercessória. E aqui tem o verdadeiro... Assim, a gente pode extrair um ponto interessante aqui dessa passagem, porque dizia assim, André Luiz, Ismália fez uma pausa,
André Luiz diz assim: enxuguei meus olhos umedecidos de pranto. E quando ela termina, né, de fazer a prece por aqueles que dormem, aí começou André Luiz sentir uma sensação de conforto, e ele, assim, olhou em volta, né? Ele interrompeu assim a concentração dele para ver o que estava acontecendo. Ele estava todo mundo orando pelos que dormem, pelos espíritos adormecidos ali no mundo espiritual. Aí de repente ele olha em volta, diz assim, fixando instintivamente o alto. André Luiz olha para o alto e ele vê grande quantidade de flocos esbranquiçados, com todos os tamanhos variados, caírem copiosamente sobre nós que orávamos. Agora, esses flocos caíam somente sobre os que oravam e não caíam sobre os que dormiam. Coisa curiosa. Por quê? E aí André Luiz diz: tive a impressão de que eram derramados do céu sobre a nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha até o último dos servidores. Tinha uma gradação de servidores, cada um com um nível evolutivo diferente. Ismalha estava no topo ali entre eles, e aí ia fazendo uma gradação assim de evolução espiritual entre os espíritos que ali se trabalhadores, né, trabalhadores, mas que tinham uma gradação, só que sobre todos, indistintamente, caíam as mesmas quantidades desses flocos. Os flocos leves desapareciam quando a gente tocava neles, começando, porém, a sair da nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos nós revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. André Luiz está chamando os que dormem de múmias, porque eles estavam num estado de mumificação. Quase que eles não sabiam ainda que existia o mundo espiritual, não despertaram e não fizeram a transição entre, né, o corpo físico, a desencarnação. Eles morreram, mas não chegaram a não é bom as minhas palavras, mas assim, eles foram para o mundo espiritual, mas eles não chegaram a acordar, eles simplesmente permaneciam em pesadelos constantes, sem despertar no mundo espiritual. Então, de cada um dos trabalhadores saíam flocos com cores variadas. E essas cores eram semelhantes às cores que cada um tinha. Até aí, reparava André Luiz, havia o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram as mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Depois vinha a das senhoras do seu círculo pessoal. Depois vinha Aniceto, que era o mentor espiritual de André Luiz, o guia, né, ali. Depois de Alfredo, depois os demais. Os servos de corpo obscuro, os espíritos trabalhadores com corpo mais obscuro, emitiam vibrações fracas, só que visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio da cooperação de que poderia prestar. E aí eles observaram. Aniceto, né, ele conclui dizendo assim: na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência divina em igual quantidade para todos os que deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é uma conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. É uma passagem assim, muito interessante, né? E que fala da eficácia da prece. Então, extensas preces de fato não servem. O que de fato serve? Né? O que de fato faz diferença? Né? A gradação espiritual. E numa prece intercessória, quanto mais elevado for o espírito, mais ele consegue desempenhar o papel de fio condutor
de bênçãos que caem de forma igual. Então imagine que você agora virou faculdade de engenharia elétrica e que a tensão da rede, ou a corrente que chega para cada um dos fios é a mesma. Né? Vai chegar uma corrente aí de 50 mil amperes para cada um. Só que o seu fiozinho, cada discípulo, ele só vai deixar passar aquilo que ele consegue e ele só vai conseguir interceder na medida de que é mais evoluído. Então quem mais pode, mais faz. Né? Quem mais tem condições de elevação, mais consegue. É como se você tivesse assim, o chamamento, a disponibilidade dos recursos é a mesma, mas cabe a cada um o esforço próprio para poder fazer mais, para ser um pouco melhor e poder atender um pouco melhor. Como os espíritos superiores, que trabalham, os mais superiores, trabalham por extensas legiões, né, de cooperadores, e os familiares trabalham pelos familiares. Né? Adiantando, que o tempo urge. Deus, segundo a palavra, né, Deus não vende os benefícios. Do que ele está falando aqui? A segunda passagem é sobre segunda palavra, os que devoram. Então agora ele muda o foco, né, para os escribas. Né? Então a razão e o bom senso e a lógica dizem ser impossível a Deus a perfeição absoluta, que ele vai delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para sua justiça. Então, de fato, aquele que cobra pelo que faz, ou que não faz desinteressadamente, né, uma tarefa, aqui é a prece. Tá? Aquele que cobra pela prece, aquele que cobra pela mediunidade, aquele que cobra pela caridade, ele não está de acordo com o capítulo que a gente está estudando, que é Dai de graça, que de graça recebestes. Aquele que cobra por um passe, né, cairia dentro da mesma lógica. E isso tinha que estar no Evangelho, né, para que fosse totalmente claro, né, de que, né, pelas coisas do céu ninguém deve cobrar nem presentes, nem títulos, nem honras, e fazer, né, a caridade sempre usa botas de veludo e entra pela janela dos fundos da casa, e ela nunca bate uma selfie, né, na hora que está exercendo. Então ela não cobra nem em valores monetários, nem em valores nenhum, seja de vaidade ou de orgulho. Então, não devorar as casas das viúvas. O terceiro ponto aqui são, e aquele que paga, né? E aquele que faz o pagamento, né? Ou seja, aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porque considera quite desde que deu o dinheiro. Ou seja, eu tenho um problema, mas eu vou resolver o problema transferindo, né, isso para outra. Qual é o fervor que a terceira pessoa vai ter sendo mandado a outro e assim por diante? E quando a gente procura, às vezes procura o centro espírita, acontece, né, com frequência, né, de se procurar o centro espírita para se livrar de um problema, ou não, eu vou fazer 50 passes para eu me livrar daquele obsessor, para livrar-se, né? Ou seja, o que ele está querendo no espírito da letra, né, ele está tentando transferir ou está tentando se abdicar, né, daquele problema do jeito mais fácil, mais curto e mais direto e sem esforço possível, né, que é tomar uma moeda e resolve esse problema para mim. Só que às vezes, não, eu tomo 10 passos aqui, você resolve isso daí para mim, sem eu necessariamente fazer esforço. Quando, né, a gente sabe muitas vezes que o processo, as palestras, são necessárias para mudar o íntimo de cada um. E aí é que está o verdadeiro tratamento espírita. Então, a água fluidificada,
a palestra, a desobsessão, são fundamentalmente terapias educativas, dos quais Emmanuel estava falando, né? Aquelas legiões de trabalhadores. Terapias educativas para o esclarecimento do espírito na forma de desobsessão, para esclarecimento do encarnado na forma de construção íntima, assim, de conhecimento, né? De direcionamento, e aí depois ainda, por fim, vai caber ao próprio a própria libertação. Quem é o trabalhador que deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos? Bom, isso chama, é uma mensagem de Emmanuel que se diz remuneração espiritual. Emmanuel vai dizer assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar os frutos. Paulo, Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Essa é uma famosa passagem que vai dizer assim que o primeiro beneficiado dos trabalhos do centro, o primeiro beneficiado das palestras, dos estudos, de todo o esforço que se faz para uma reforma íntima, o primeiro beneficiado muitas vezes não é aquele para quem a gente pratica a caridade. O primeiro beneficiado é a própria pessoa. Por quê? Promove a autoeducação, desenvolve criatividade, noção de valor de tempo, imuniza contra perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em toda a nossa área de ação, dilata entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue pouco a pouco as tendências inferiores que ainda temos das existências passadas. Então esse é o valor do esforço, né, da experiência e daquelas dificuldades que eu comentava no início. Só que Emmanuel tem uma frase aqui que é fantástica. Quando o trabalho se transforma em prazer de servir, aí é o ponto-chave. Quando o trabalho no bem se transforma em prazer de servir, o trabalhador ele se identifica como filho e não como assalariado. Porque no Evangelho sempre tem uma dualidade entre o assalariado e o filho. Na parábola do filho pródigo, você tinha os assalariados do Senhor e você tinha o filho. E o filho, qual é a diferença do filho para o assalariado? Porque o filho, ele faz por simples prazer de servir, sem pedir nada em troca, sem cobrar nada em troca. E toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se ela nos encontra trabalhando no serviço ao próximo, a divina misericórdia tem um parágrafo da lei que diz que a execução seja suspensa por tempo indeterminado para que o trabalhador ganhe, aprimore-se, aprenda, e quando chega o tempo oportuno, né, e o contato indispensável com os mecanismos da justiça, muitas vezes aqueles que eram os beneficiados vão se transformar em advogados, e os advogados muitas vezes suprimem ou resgata na forma de amor aquilo que devíamos na provação ou no sofrimento, para retificação e tranquilidade de nós mesmos, diz Emmanuel aí. Isso então, dentro daqueles dois princípios básicos das 3 árvores, como é que a gente pode, fica a pergunta, como é que a gente pode deixar de aproveitar o valor da experiência? Porque muitas vezes a gente não entende que aquelas 3 árvores que foram maltratadas, apunhaladas, cortadas, serradas, elas conseguiram contribuir com o Cristo no momento, naquelas 3 passagens, né? E a gente, diante do sofrimento ali, a gente não entende como é que aquilo ali, né, funciona, como é que você se coloca junto com o Cristo dentro dessas situações de aparente dor. Porque ele vira testemunha do Cristo. Então, ganhar essas experiências, que é essa coisa íntima, talvez tenha ficado um pouco difícil aqui a compreensão, o tempo se esgota aí, mas a ideia, né,
queria dar, né, é a necessidade da compreensão, que muitas vezes a gente faz as preces, a gente delega as preces para outros, mas quando a gente pensa na prece, não basta só pedir, a gente tem que compreender o que é a resposta e dentro dessa resposta aprender a colaborar com Cristo. E muitas vezes isso faz passar a gente pelo Gólgota. Muita paz a todos. O Gólgota dos deveres, né? E das experiências, mas não dos sofrimentos. Experiências necessárias. Como diz Emmanuel, o nosso deserto, né? Emmanuel não, é Haroldo. Né? No estudo de Êxodo, a cada um de nós tem o nosso deserto, né? Então, gratidão, Vinícius, pelas reflexões que você trouxe realmente, né? E que essas nossas preces não sejam longas, elas tenham sentimentos na realidade, né? Porque é isso que importa. É o sentimento que cada um de nós pode colocar nelas. Eu fico aparecendo aqui, eu sozinha, não quero não. Né? Então, para fechar a noite de hoje, outra prece, né? Uma prece de amor, uma prece de gratidão, uma prece de paz, de harmonia, uma prece agradecendo a Jesus, nosso mestre, a Maria de Nazaré, essa mãe querida, misericordiosa, mãe de Jesus, mãe de toda a humanidade, pelas bênçãos de estarmos aqui reunidos para esse estudo, para pedir por todas as criaturas que sofrem do corpo, da mente, da alma, para que nessa época tão difícil para toda a humanidade, onde tem se orado tanto, a gente só tem que agradecer, porque na dor, é exatamente nesses desertos que passamos, como as pandemias, as catástrofes, as fatalidades, que mais nos encontramos com a espiritualidade, mas nos encontramos com Jesus, porque é através da nossa dor que nos sublimamos para uma vida melhor, para uma reforma íntima, para o encontro com Jesus e conosco mesmo, para encontrá-lo dentro de nós. Que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre todos nós, sobre todo esse planeta, né? Abençoe a nossa casa, a nossa fraternidade, esse lugar que nos acolhe e nos guia para sermos cada dia melhores. Gratidão, 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 Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos, muita paz. A gente se encontra mais tarde no continuar nos desdobramentos do sono, a gente continua estudando e comentando um pouco mais. Namastê.